Olá, queridos amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima. Aqui quem fala é o missionário Daniel Silveira. Para quem ainda não me conhece, eu sou um ex-protestante. Fiz parte de uma das denominações protestantes e lá eu fui diácono. E eu estou gravando alguns debates entre eu e um pastor protestante e estou publicando no meu canal no YouTube. Você que ainda não conhece esse trabalho de evangelização da qual eu desenvolvo pelas redes sociais, coloque aí no Facebook, Daniel Silveira Fonteles. E no YouTube, missionário Daniel Silveira Fonteles. Vai lá e se inscreva no nosso canal e acompanhe essa evangelização. Eu estive agora há pouco debatendo com o pastor sobre o tema imagens. Então eu vou gravar agora o debate entre eu e ele, tratando sobre o tema imagens, tá bom? Acompanha aí, espero que vocês gostem e vamos assim juntos evangelizar. Olá, pastor, bom dia. A paz de Cristo, o amor de Maria esteja em teu coração. Eu queria lhe convidar para juntos agora entrarmos em um assunto muito debatido entre católicos e protestantes. Eu quero falar com o Senhor sobre as imagens. Peço ao Senhor que não escreva nada, mas grave áudios, porque eu gosto de conversar através de áudios. Então, que eu só gravasse áudios aí sobre esse tema, imagens, tá? Vamos debater sobre isso agora, numa boa, tá bom? Espero sua resposta. A paz do Senhor, meu irmão. Eu ouvi aqui o seu áudio. O que é que o senhor tem a falar para mim sobre as imagens? Pode falar, meu irmão. Estou pronto para te ouvir. Bom, pastor, agradeço a oportunidade de dar continuidade aos nossos argumentos, né? Aqui, eu como católico, você como protestante. Agradeço a oportunidade de termos um debate saudável, né? Eu acredito que a atividade dos debates, quando existe de fato a humildade, acontece em nossos corações, um crescimento na nossa espiritualidade. Então, o Senhor aceitou aí dar continuidade a esse debate que está sendo muito produtivo, acredito eu, para ambas as partes. Você sabe muito bem, você como um pastor protestante, que o protestantismo, de modo geral, ataca a Igreja Católica, ataca os católicos, dizendo que os católicos adoram imagens. Eu quero, primeiramente, perguntar ao Senhor se o Senhor sabe definir o que de fato significa a palavra idolatria e o que consiste de fato uma idolatria. Eu quero iniciar essa parte do nosso debate com esse questionamento. Espero que o Senhor me responda de uma forma honesta. Eu quero que o Senhor me explique o que de fato é idolatria. E aí eu vou, dependendo da sua explicação, eu vou esclarecer o que de fato nós católicos fazemos ou não, tá bom? Então, vamos lá. Meu irmão, antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão. O senhor vai me responder segundo o que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, ou o irmão vai me responder segundo as práticas que a gente vê? O senhor me responda essa parte aí antes, para que a gente saiba, né? Porque aí a gente vai ver o sentido, qual é, se é o que o irmão vai responder segundo o que fala no catecismo, ou o que praticam as práticas que a gente vê. O senhor está falando do catecismo como se o catecismo da Igreja Católica fosse rival da palavra de Deus. E não é, não é. Eu vou lhe responder dentro dos 3 pilares da fé católica. Eu sou católico, então eu vou responder as suas perguntas dentro
da comunicação dos 3 pilares da fé: tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Eu, por primeiro, lhe fiz uma pergunta. Eu quero que o senhor me responda a pergunta que eu lhe fiz, certo? Se o senhor me questionar alguma coisa, eu lhe responderei dentro dos 3 pilares da fé católica. Eu quero já deixar desde o princípio, né, desse tema que nós estamos abordando, que eu quero analisar as suas posições doutrinárias e quero que o senhor também tenha a honestidade e a humildade de analisar as minhas posições como católico, né, as posições da Igreja Católica, posições doutrinárias referentes às imagens. Mas, primeiro, por favor, responda a pergunta que eu lhe fiz. Né? Responda. O que é idolatria? Né? O que consiste alguém, de fato, adorar? O que significa isso? Na visão sua como pastor protestante, eu quero que o senhor me defina o que significa idolatria. Pai do Senhor, meu irmão, mais uma vez. Aqui está um barulho terrível. Irmão, a questão da idolatria é o mesmo que eu tirar a minha adoração a Deus e, em vez de eu adorar a Deus, me prostrar no pé de uma imagem e adorar aquela imagem, tirar, digamos que a autoridade de Deus, em vez de eu orar e pedir a Ele, pedir aquela imagem. Adoração a deuses falsos, às vezes por meio de imagens mesmo. Qualquer coisa assim que nos afaste de adorarmos o verdadeiro Deus, o Deus o qual criou os céus e a terra. Quando nós viemos a tirar essa adoração a Ele e colocar em qualquer um outro tipo de coisa que seja, a questão da idolatria, você pode idolatrar até um carro, você pode idolatrar uma pessoa, mas idolatria para mim é isso. Só para acrescentar, irmão, na parte do idólatra, o irmão lê aí Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3 também, e vai ter algo sobre isso também. E só para ressaltar, irmão, eu não estou querendo colocar o catecismo da Igreja Católica contra a Sagrada Escritura. Como eu sei que o irmão assim tem como base o catecismo, então eu queria definir a questão do catecismo, do que diz o catecismo e da prática sobre o idólatra e a idolatria também. Pastor, idolatria não significa se ajoelhar diante de uma imagem. Idolatria não significa beijar uma imagem. Idolatria não significa se ajoelhar diante de alguém, beijar alguém. Idolatria significa... Na verdade, idolatria é uma palavra que tem 2 palavras dentro dela: adoração e ídolo. Eidolon e latreia, né? Aqui indo às origens da palavra. Adoração a um ídolo. O que é uma adoração? É um sentimento de elevar algo ou alguém à soberania de tudo. É quando eu pego um objeto ou eu considero alguém acima de tudo. Quando eu considero aquilo um Deus central da minha vida. Todos os textos da Sagrada Escritura onde fala sobre a idolatria, ela condena a adoração a ídolos. Adoração a tudo é condenável, menos a adoração a Deus. Adorar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é o que é certo. Nós temos como os 2 textos mais conhecidos da Sagrada Escritura, da qual condena a idolatria, é Êxodo capítulo de número 20, do verso 3 ao versículo de número 5, e o Salmo 115, que inclusive essas passagens são as mesmas
na Bíblia Sagrada, da qual o católico utiliza na igreja, né? Então, assim, idolatria significa adoração a um ídolo, certo? Nós católicos acreditamos firmemente que quem adora imagens vai para o inferno se não se arrepender. Por quê? Porque só se adora a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só Deus em pessoas três, e só a Deus devemos prestar o culto de adoração. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora, dizer que a nossa aproximação com as imagens dos santos, a nossa veneração aos santos é algo errado, isso é um pensamento antibíblico. Eu já expliquei para o senhor no nosso primeiro debate que nós católicos veneramos os santos porque a igreja nos confirma tal veneração e a palavra de Deus também nos motiva a termos esta veneração. Eu já citei Romanos capítulo 2, verso 10, que diz: glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem. Como também citei Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 7, onde diz que nós temos que lembrar dos nossos guias na fé e imitar o comportamento deles, né? Interessante que São Paulo, ele conversando na carta aos Coríntios, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 1 ao 2, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele diz no versículo 2 que se alegrava porque os coríntios em tudo lembravam dele. Ora, se nós como católicos dizemos que em tudo lembramos de Maria, vocês dizem que nós somos idólatras. Mas os coríntios podiam em tudo lembrar de São Paulo e vocês não chamam os coríntios de idólatra e nem São Paulo de herege, porque se alegrou em saber que eles em tudo lembravam dele. Então, entenda, as passagens da Sagrada Escritura que condenam as imagens são imagens de falsos deuses, tanto que Êxodo 20 começa no verso 3 dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Depois é que vai dizer: não farás para ti imagem de escultura daquilo que está no céu, na terra, embaixo da terra. Não se prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Veja, que você não pode pegar apenas o versículo de número 4. Por quê? Porque o mandamento começa no versículo 3. Não terás outros deuses. Então condena imagens de falsos deuses e não imagens de santos. E não imagens sagradas. Meu irmão, eu peço perdão ao senhor se eu te ofendi de alguma forma, mas em momento nenhum eu chamei ou quis chamar ou insinuar que o senhor é herege ou que o senhor é idólatra, entenda. Eu apenas respondi a pergunta que o senhor me fez. Se em algum momento eu passei essa impressão para o senhor me perdoe, mas a minha intenção não foi essa. O senhor me fez a pergunta, o que era idolatria. Mas Deus te abençoe e até a próxima. Foi muito bom conversar com o senhor hoje. Fique na paz do Senhor Jesus. Daniel, me surgiu uma curiosidade. Assim, não me leve a mal, não interprete mal a minha colocação. O porquê que no caso o Salmos 115, na Bíblia Sagrada, versão Ave Maria, não se encontra falando desse assunto que nós conversamos agora há pouco, a questão de idolatria. Eu encontro sim, mas sendo no Salmo 113, já ali no versículo 9. Eu não sei o motivo. Se você puder me falar algo sobre isso, eu agradeço. Mas não leve a mal, não leve em consideração essa pergunta. É apenas uma curiosidade minha. Fique na paz.
Bom, pastor, essa questão da diferença de capítulos é por conta de traduções, de origens de traduções, certo? Mas voltando aqui para essa questão da idolatria, eu gravei um áudio falando, esclarecendo sobre o que de fato é idolatria, porque vocês protestantes acusam a Igreja Católica de idólatra e de ensinar em sua doutrina que os católicos devem adorar Maria, devem adorar imagens, e o senhor sabe muito bem que isso é uma argumentação dos protestantes. Dizem que por nós nos ajoelharmos diante das imagens, nós estamos adorando-as, ou diante do Papa, ou diante de algum padre ou bispo. E eu dei um esclarecimento aí, certo? Eu queria que o senhor refutasse, certo? Esse meu argumento acima, certo? Que eu gravei aí, eu queria que você refutasse, porque eu lhe provei que a Igreja Católica não é idólatra e que os católicos não adoram imagens e nem a santos. Nós adoramos unicamente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você discorda disso, me apresente as suas argumentações. Para você, ao seu entendimento, o católico é ou não é um idólatra? A Igreja Católica ensina ou não o povo a adorar imagens, aos santos e etc. Eu quero que você me argumente isso, porque os áudios que o senhor me respondeu à pergunta são áudios em que querem demonstrar em suas argumentações que os católicos pecam pela idolatria. Então, eu quero lhe fazer essa pergunta. Depois do que eu lhe disse aqui, depois do meu argumento, após a sua resposta, o senhor escutou o meu argumento. O senhor ainda continua acreditando que nós católicos adoramos as imagens e os santos? Responda essa pergunta. Bom dia, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Estava vendo aqui o seu áudio. Primeiramente, Daniel, você não conseguiu provar para mim que não são idólatras. Veja bem, a palavra idólatra, você já sabe o significado dela. Vamos para as práticas. Vocês costumam fazer procissões e diante das procissões vocês carregam uma dor, uma imagem, e eu creio que aquela imagem que vocês estão carregando aos ombros não é apenas por carregar, vocês têm uma adoração a ela. E a palavra de Deus nos ensina, para você ter uma ideia, na Bíblia própria do católico, lá no livro de Baruch, capítulo 6, por sinal, é um livro e um capítulo, esse capítulo 6, ele vai do início ao fim falar sobre essa questão. E ainda diz mais que nós não deveremos respeito algum a essas imagens, por serem fabricadas pelas mãos de homens. Como eu te perguntei a respeito da diferença dos salmos que se encontra abaixo do Salmo 113, né, como eu te expliquei, você me dê essa explicação a respeito das... Como é que eu esqueço rápido? Das traduções, né? Tudo bem, não tem nada a respeito disso. Mas todo aquele que carrega uma imagem,
ele não está carregando ela apenas porque acha bonito. Por sinal, são bastante pesadas. E lá em Salmos, eles dizem, a palavra de Deus diz mais, que tornem-se semelhante a eles todos os que o fazem ou fabricam e os que neles põem a sua confiança. Então, não sou eu que estou dizendo, estou provando para você diante da palavra de Deus, não é palavras minhas, pois não estou acrescentando, é o que a palavra de Deus está falando. E no livro de Baruque, eu creio que você tem esse conhecimento. No livro de Baruque, capítulo 6, você vai ter ali, meu irmão, assim, algo que não tem como contradizer, não tem como você contestar. Porque eu não vou pegar uma imagem de escultura, não vou pegar uma imagem e vou colocar dentro da minha casa se eu não for ali achar ela, que ela tem alguma coisa a me dar. Porque esse é o intuito de muitos, fazem promessas, e você vai, no decorrer, que eu creio que você já conhece, você vai entender tudo, não é possível. Eu creio que o Espírito Santo de Deus é quem nos convence do nosso pecado, do nosso erro. Ele é o nosso ajudador. E eu estou provando para você, não são com palavras minhas. Esse assunto, irmão, é algo assim que não tem como a gente ficar debatendo. Mas é o que a palavra diz, até o significado da palavra. Se aqui mesmo, no lugar em que eu moro, nessa época que tem essas procissões, fazem os tapetes bonitos, confesso a você, bonitos, coloridos, com pó de serra, que a gente chama aqui, né? Que é pó de madeira, serragem de madeira. E vem com aquele andor pesado, volto a dizer. Então isso não é uma adoração, mas fique na bênção, meu irmão. Eu não tenho nada contra você, não tenho nada contra o católico. Cada um pratica aquilo que acha correto, mas nós temos que nos guiar pela palavra de Deus. Deus te abençoe. Bom, pastor, eu te provei sim que nós católicos não adoramos imagens. Inclusive, eu argumentei que a idolatria é um pecado de extrema gravidade e aquele que é idólatra de imagens ou de alguma coisa vai para o inferno, né? Conforme diz lá em Gálatas capítulo de número 5. Então, nossa doutrina, ela repreende, ela abomina a idolatria, né? A adoração de imagens, ou de alguém, ou de algo, seja lá o que for. Nós só adoramos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só Deus em pessoas três. Eu vou te dar um conselho de Santo Tomás de Aquino, pastor. Primeiramente, eu quero lhe pedir que o senhor analise as minhas argumentações com honestidade, certo? E não com uma rejeição já pré-estabelecida. Santo Tomás de Aquino, ele chegou a dizer assim: ao aceitar ou rejeitar as opiniões, o homem não se deve deixar levar pelo amor ou pelo ódio em relação a quem as formula, mas sim pela evidência da verdade. A verdade, ela é única, ela não é relativa, ela é única, ela é absoluta. Ela não está dentro do relativismo da qual nós presenciamos na nossa atualidade. Santo Tomás de Aquino, ele também chegou a dizer que levar os homens à verdade é o maior benefício que se pode prestar aos outros. Então,
o meu esforço aqui de argumentação é fazer que o senhor entenda que o católico ele não adora imagens. Mas se o senhor tiver uma soberba de vitória, o que é a soberba de vitória? É entrar num diálogo já decretando a vitória antes de isso se realizar, né? Já entra descartando a possibilidade de estar errado. E se o senhor tiver com esta intenção no seu coração, você nunca vai entender o nosso posicionamento católico. Mas vamos lá. O senhor falou sobre a questão das passagens bíblicas. Todas as passagens bíblicas da qual o senhor me apresentou, nenhuma delas diz que é proibido fazer imagens de santos. Santos. E nenhuma das passagens bíblicas que o senhor me apresentou disse que é proibido conduzir imagens de santos em procissão. Não existe nenhum texto. Eu até desafio o senhor, os seus amigos pastores, a me mostrar um texto que diga de forma específica que é proibido fazer e conduzir imagens de santos. Eu quero que o senhor me mostre isso, porque o senhor diz, como protestante, você diz que tudo está escrito na Bíblia. Que tudo o que precisa crer está escrito na Bíblia. E em nenhum texto da Bíblia especifica imagens de santos. Todas as imagens de escultura, digo e repito isso, né, porque já argumentei aqui, todas as imagens de escultura que são proibidas pela Sagrada Escritura são imagens de ídolos e não imagens de santos. Até porque na própria Bíblia ela vai deixar de forma bem clara, pastor, que existe uma diferença muito grande de ídolos para imagens sagradas. Eu vou lhe mostrar um texto que está em Josué, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 3, onde na Bíblia vai falar assim: levantando-se bem cedo, Josué desfez o acampamento e partiu de Setim com todos os filhos de Israel. Chegados ao Jordão, aí se detiveram antes de atravessá-lo. Passados 3 dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento, dando ao povo esta ordem. Perceba na ordem: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, ser levada pelos sacerdotes, filhos de Levi, deixareis vosso acampamento e vos poreis em marcha seguindo-a. Perceba que aqui fala claramente de uma procissão com imagens sagradas, porque nós sabemos que na Arca da Aliança tinha 2 imagens, de capítulo 25, verso 18. Então aqui deixa de forma bem clara que as imagens sagradas, elas não é proibido carregá-las em procissão, certo? Porque isso não consiste em adoração. Eu já lhe expliquei que a adoração é um sentimento que vem do coração. Beijar uma imagem, carregar em procissão, se ajoelhar, abraçar, nada disso significa adorar. Nada disso significa idolatria, certo? Esse texto deixa bem claro que o povo tinha que esperar os sacerdotes virem conduzindo a Arca da Aliança, que era um objeto feito inclusive por mãos humanas, e eles tinham que esperar a arca vir, e quando elas chegassem, eles tinham que seguir a arca em procissão. Lá no versículo de número 6, desse capítulo 3 de Josué, vai dizer assim: depois falou aos sacerdotes: tomai a arca da aliança, ide adiante do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam à testa do povo. Veja só, aqui a recomendação aos sacerdotes era que eles fossem à frente com a imagem, com a arca, né, que era um objeto feito por mãos humanas, e o povo seguisse em procissão atrás daquele objeto. A diferença é, pastor, que os textos que o Senhor me apresentou condena de forma direta e clara a procissão com imagens de ídolos e não imagens de santos. E eu vou especificar de novo para o Senhor. Ídolo é um falso Deus.
Nós, católicos, não acreditamos que Maria é uma deusa. São Francisco é um deus. Não. Por isso, as nossas procissões, elas não são condenadas pela Sagrada Escritura. Até porque é uma das formas de honrarmos os santos. E esta honra aos santos, ela é permitida. Porque lá em Hebreus capítulo 13, versículo de número 7, nos recomenda honrá-los. E Romanos capítulo 2, versículo 10 também. Meu irmão, mais uma vez a paz do Senhor. Meu irmão, tudo o que você passou para mim é algo que não condiz com a Igreja Católica que eu conheci um dia, que eu participei um dia, o qual a minha família, todos eram católicos. A minha mãe, inclusive, era católica e fazia parte de um dos grupos, né, que organizava lá, se não me engano, de Coração de Maria, algo assim, não me lembro mais bem. E um certo dia, ela saiu da Igreja Católica pela fala do padre mesmo. Ele foi enfático quando falou que estava preparado para um dia levar bonitas chibatadas, açoites, porque não estaria pregando aquilo que a palavra de Deus realmente falava. E naquele dia minha mãe parou, pensou, o que será? E a minha mãe teve a curiosidade e foi ler a palavra de Deus e Deus começou a abrir os seus olhos. E ela começou a ver as coisas, as práticas que não condiziam com a palavra de Deus. Então, quer dizer, eu já fui católico, minha família toda foi católica. E o que você está me passando da Igreja Católica hoje não condiz com o que eu vivenciei, com o que eu vejo aqui na minha cidade. Mas, de qualquer forma, Deus te abençoe e que você seja uma pessoa sempre abençoada, que Deus venha abençoar você, a sua família. E é isso aí. Foi bom conversar com você. Deus te abençoe. Bom, pastor, para mim está sendo uma alegria muito grande dialogar contigo e de expor aqui os nossos posicionamentos doutrinários referente às imagens, né? Essa questão que é tão debatida entre nós, ela precisa ser esclarecida não somente para protestantes, mas também para católicos, né? Pessoas que se dizem católicas. Porque muitos se dizem católicos, mas não vivem como católicos, né? Então, sua mãe esteve diante de um padre que pode ter falado alguma bobagem, mas isso não é culpa da igreja. O senhor precisa entender que nós não podemos culpar a igreja em geral por causa do erro de alguns de seus filhos, né? De alguns de seus, vou colocar aqui entre aspas, adeptos. Então, nós precisamos ter uma honestidade para analisar o posicionamento da igreja de acordo com aquilo que expressa a sua doutrina e não por um mau comportamento de alguns dos filhos da igreja, porque tem muitos que se comportam de forma errada, né? Assim também como existe no meio protestante, muitos que têm um comportamento altamente desonesto. Eu não nego que existem protestantes que têm uma boa intenção de encontrar mais intensamente a Deus, né? Embora eu não concorde que as doutrinas das denominações protestantes os conduza à essência da verdade. Mas eu quero sempre
contribuir com essa busca de vocês a verdade. Contribuir como? Colocando os nossos posicionamentos doutrinários diante de vocês, né? Para que se conheça o verdadeiro catolicismo. Porque talvez, pastor, quando o senhor foi católico, o senhor não teve a oportunidade de ter uma real formação doutrinária católica, né? Pelo que o senhor me diz aí, na sua época, na época de sua mãe, as pessoas não conheciam de fato o que é a Igreja Católica. E hoje o senhor está tendo, podemos dizer, uma oportunidade através desse nosso diálogo de conhecer verdadeiramente a Igreja Católica, a verdadeira Igreja Católica que adora somente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só Deus em pessoas três. Então, em nossa doutrina, nós dizemos que é pecado mortal adorar imagens, adorar alguém ou algum objeto. Só se adora a Deus. Agora, existe uma diferença na questão do respeito. Por exemplo, a palavra amor, ela é uma palavra única, mas que possui as suas expressões, né? Por exemplo, existe o amor do filho para com o pai, que esse amor é diferente de um pai para uma mãe. Por exemplo, existe um amor entre eu e meu pai e existe um amor entre meu pai e a minha mãe. Por quê? Existe uma diferença. O amor de um filho para com o pai e o amor do meu pai para com minha mãe. A palavra é a mesma, mas se aplica de formas diferentes. Isso vai depender da intenção que se exige a aproximação de quem ama, né? Por exemplo, a palavra veneração, ela também tem o seu direcionamento de adorar. Por exemplo, eu adorar a Deus, isso é uma veneração. Mas nem toda veneração significa adoração. Então, quando nós veneramos os santos, nós apenas temos um respeito, um reconhecimento do que eles viveram. Então, a palavra é veneração, mas existem as suas formas de venerar. Então, nem toda veneração é adoração. Certo? Então, o que nós temos para com os santos é um respeito, um reconhecimento de tudo que eles viveram. E esse reconhecimento, como eu insisti tanto em dizer o texto, está em Hebreus 13, versículo 7. Né? Então, pastor, muito obrigado pela oportunidade de diálogo. E vamos continuando aí, já que a gente já passamos pelo tema imagens, né? O senhor encerrou aí a sua participação nesse tema. Eu vou pensar em outro tema para a gente reiniciar esta nossa conversa, né? Que está sendo muito produtiva e que está nos instruindo muito. Que Deus abençoe. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. É isso aí, meus amados irmãos e irmãs, vocês que estão acompanhando aí essa experiência de debate. Aqui foi mais uma oportunidade, né, de desenvolvermos os nossos conhecimentos. Então, assim, está sendo uma alegria, né, eu debater com esse pastor. Vocês viram aí que mais uma vez ele ficou sem resposta, para honra e glória de Deus. E nós vamos continuar. Digo e repito, eu sou o missionário Daniel Silveira, sou ex-diácono protestante. Você que ainda não me segue no Facebook, coloca aí Daniel Silveira Fonteles e no YouTube, Missionário Daniel Silveira Fonteles. O contato para agendar pregações, você pode entrar em contato com minha esposa, que ela é responsável para agendar, DDD 88, o número é 997 12 5260. Salve Maria Santíssima, salve Roma, amém.